Olá pessoal, Shalom. Vamos então mais uma vez à palavra de Deus, à palavra divina, a palavra que transforma, a palavra que nos alimenta, o alimento espiritual diário que nós recebemos da parte de Deus, graças a Deus por isso, né? Muitos não têm acesso ao Evangelho, muitos países não têm acesso à palavra de Deus, muitas irmãos que estão espalhados pelo mundo afora são caçados, degolados, são incriminados por causa da palavra, e nós aqui temos o Evangelho à nossa disposição. Então nós vamos aproveitar desse maná, vamos aproveitar dessa bênção que Deus nos deu para nos alimentarmos, porque grandes coisas o Senhor faz através do Evangelho, através da palavra, e eu creio nisso em nome de Jesus. Eu já orei, já busquei, já pedi ao Senhor para ser usado como instrumento, já pedi ao Espírito Santo inspiração para que Ele me use como atalaia, e vou aqui junto com os irmãos explanar uma palavra de forma sucinta, didática, mas que ela possa nos trazer um alimento fortalecido, possa falar ao nosso coração, possa responder indagações e às vezes também, ou por que não, né, com certeza absoluta, vai nos trazer um refrigério, vai nos trazer resposta, vai nos tirar um sentimento que muitas das vezes a gente acorda com abatimento de alma, abatimento de espírito, desanimado, numa situação de desânimo mesmo, espiritual que eu digo, né? Então muitas vezes a gente não sabe nem muito bem, só sabe que o que está acontecendo, mas uma inquietude dá dentro da gente, né? Às vezes bate até uma tristeza. Tem pessoas que têm sintomas de solidão e de depressão, e muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Isso é a inconstância do homem. O homem é inconstante. Já Deus é imutável, já Deus é constante, já Deus ele é o mesmo ontem, hoje, será sempre o mesmo, amanhã e depois. Já para ele não se limita ao espaço de tempo, porque ele é Deus. E ele é o nosso Deus. E por isso nós glorificamos a Cristo pelo sacrifício feito e a revelação através do Espírito Santo sobre a nossa vida. E aqui nós vamos então explanar a palavra do Senhor. Eu estou no Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 10. O versículo é de uma passagem bem conhecida, a partir do 46 seguinte, que tem como título a cura do cego de Jericó, né? Eu vou ler rapidamente e vou explanar rapidamente para que possamos nos alimentar. Por isso, preste bem atenção. Preste bem atenção na palavra. Abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, abra o teu coração e peça a Deus que Ele fale contigo, porque a palavra ela é cura. Se você absorver a palavra com fé, se você buscar com diligência essa palavra e internalizar essa palavra tem um poder de cura, de libertação, de refrigério, de resposta para indagações. Enfim, é boas novas para aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor. Ela sempre é atual. Amém? Diz assim a palavra inerrante do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Nesse instante parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chamou. Ou ele te chama. Lançando então de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Palavra poderosa de cura e de libertação e de salvação, graças a Deus. Podemos ver aqui que essa passagem está no livro de Marcos, está no livro de Mateus, está no livro de Lucas. São os 3 evangelhos sinóticos que contam a mesma história. Algumas diferençazinhas que não fazem nenhuma interferência no texto. Uns dizem que Jesus entrava em Jericó, outros dizem que Jesus saía de Jericó, uns dizem que eram 2 cegos, outros dizem que era um cego só. Mateus fala que eram 2 cegos. Mas isso é irrelevante dentro daquilo que Deus quer nos mostrar através dessa palavra. Então, aqui em Marcos, é o que nós estamos lendo, a palavra vem dizer que Jesus saía e uma grande multidão, além dos apóstolos, o seguia. Jesus, por onde ele andava, ele vivia rodeado. As pessoas viviam apertando Jesus, querendo tocar em Jesus. É como se tivesse fome e sede da presença de Jesus Cristo, porque haviam visto e experimentado o Filho de Deus. E Jesus era o próprio Cristo, o Messias que estava na terra. E aqueles que o viram, que se alimentaram dele, não pararam de segui-lo. Por onde Jesus estava, a notícia se espalhava e um amontoado e uma multidão de pessoas o cercava o tempo inteiro. E aqui não é diferente. Ouvindo falar Bartimeu da presença do Senhor em Jericó, que ficava distante uns 25 quilômetros, 40 quilômetros de Jerusalém. Então, Jericó era onde Bartimeu morava. E ele disse: Jesus está na cidade, eu preciso ver. Então, assim, vamos analisar esse texto da seguinte forma: naquela época, um cego vivia à margem da sociedade. Ele vivia à margem da família, à margem dos amigos, à margem dos seus sonhos, dos seus planos, e tudo o que ele fazia, ele era rejeitado, ele sofria bullying, ele sofria preconceitos, ele não era aceito em qualquer lugar, então ele não tinha como trabalhar. E ele era uma pessoa que vivia numa situação precária, ele tinha que pedir esmola, ele tinha que viver só, ele tinha que ter uma vida assim de sofrimento pelo seu estado em que eles se encontravam. Nós podemos entender aqui também que esse cego Bartimeu, filho de Timeu, ele já tinha visto, ele conhecia as coisas. É diferente da pessoa que já nasce, é nato da pessoa. Porque quando a pessoa nasce, ela não sente tanta falta daquilo que ela nunca teve. Mas quem já teve e perde, sente mais falta, sente depressão, sente solidão, sente todo tipo de angústia dentro do coração. Bartimeu sofria demais. Bartimeu viu que o mundo não podia lhe ajudar, os homens não podiam lhe ajudar, a ciência não podia lhe ajudar, nada nesse mundo natural podia ajudar Bartimeu, e ele perdia suas esperanças. Mas um dia ele ouviu falar que Jesus estaria em Jericó, e ele disse: é a minha chance de poder resolver o meu problema. Jesus está ali, Jesus vai me curar. E a fé dele foi aumentando, e ele disse: eu vou atrás
atrás de Jesus, eu vou ficar no caminho para ver se eu encontro Jesus. Só que quando a pessoa está nessa situação, como eu disse no início, ele é marginalizado, ou seja, ele vive à margem, ele não vive no caminho, mas ele vive à margem do caminho, porque o próprio mundo o coloca nessa situação. Você está se identificando com algo, você está se identificando com alguma recusa na tua vida, uma rejeição na tua vida, você vive à margem por algum motivo, por alguma situação. Hoje Deus vai transformar a tua vida. Se você internalizar essa palavra, se você buscar ela do fundo do teu coração, se você buscar ela com verdade, com certeza o Espírito Santo vai te tocar, vai te transformar, porque a palavra tem poder para isso. E o Espírito Santo, ele faz com que as pessoas que venham ouvir a palavra dele sejam escolhidas naquele momento. Então, se você está me ouvindo, se você está ouvindo essa palavra, é porque você foi escolhido, você foi apontado pelo Espírito Santo para que estivesse agora, neste momento, escutando essa palavra nesse dia e nessa hora. Então, você não ignore o que a palavra vai falar contigo. Eu que estou aqui como instrumento, não posso fazer nada. Sou um pecador como você, mas eu creio na palavra porque eu sou cristão, sou um seguidor de Cristo. Não estou falando de religião, eu estou falando da doutrina e de seguir a Jesus Cristo, o próprio Deus. Eu estou falando de ser um cristão dentro da palavra do Senhor. Então esqueça a denominação, esqueça qual seja a sua denominação, mas se concentre dentro do Evangelho do Senhor Jesus, porque quem fala é o próprio Deus, e você vai ter a prova de que Ele está falando contigo quando você sentir teu coração ardendo, quando você sentir um arrepio, quando você sentir que está sendo enchido por algo, quando você sentir que a palavra está falando contigo, porque nada é aleatório, nada é por acaso, principalmente no que se diz respeito às coisas do Senhor Jesus, as coisas sobrenaturais, as coisas de Deus, porque o homem natural não discerne isso, mas quando Deus te coloca de frente da palavra dele, você tem que ser impactado por essa palavra. Portanto, ouça que o Espírito Santo está a te falar. Então diz aqui que ele vivia nessa situação. Possa ser que você esteja se identificando de alguma forma e que Deus quer te dar a resposta, e que Deus quer transformar, que Deus quer te mostrar o caminho, e que Deus quer te curar. Eu não sei o que é, eu não sei qual é a condição, eu não sei do que você está precisando, mas Deus sabe exatamente, porque Ele é onisciente e porque Ele é Deus eternamente, está entronizado, e é assim que Ele faz, da maneira dele, do jeito dele, conforme a vontade dele. E diz aqui que quando Bartimeu ouviu falar, ele falou: não posso perder essa chance, eu não posso perder essa chance, pode ser que seja a minha última chance, pode ser que seja o meu último momento, pode ser que depois disso não há mais condições para mim. Você está se identificando com isso? Pode ser o seu último momento, o seu chamado, se você está ouvindo. Pode ser que Deus está falando contigo e pode ser que você não vai ouvir mais a voz do Senhor. Então, se você está ouvindo agora, você tem que captar isso para você. Você tem que trazer para você. Você tem que procurar isso com afinidade, com diligência, meu querido, porque é Deus quem está falando. Então, preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Quando o Senhor estava passando, ele clamava cada vez mais, clamava, e cada vez que o povo tentava impedir ele de falar, mais ele gritava. Era um desespero, era um clamor, era uma súplica, porque Bartimeu precisava de uma cura, de uma libertação. Ele precisava enxergar, ele precisava retomar a vida dele, ele precisava voltar para a família, para a sociedade, para os negócios, ele precisava estar inserido novamente, mas ele estava
na margem, ele estava na margem do caminho. Então, quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse artigo 8, ele está dizendo que não existe dois caminhos. O caminho é Cristo. E se você está no caminho com Cristo, você vai debater com a frente, com a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. E ele diz ainda que ele é vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Então o que ele está dizendo? Se você quer ter sua vida de novo, se você quer retomar a sua vida, se você quer ter vida, você precisa de Cristo, você precisa estar ao caminho, porque ele é o caminho, e você no caminho vai encontrar com a verdade, e quando você encontra com a verdade, você passa a adquirir vida em si mesmo, porque nós somos sem Cristo mortos-vivos que perambulam por esse mundo errante e por esse mundo hostil, onde rege nele com cedro de maldade o príncipe das trevas, mas aquele que é maior, aquele que é o grande, aquele que é o entronizado, aquele que é o eu sou, está dizendo hoje para mim e para você que chegou a hora, a tua hora é agora. E Bartimeu percebeu isso e gritava cada mais, porque a multidão queria paralisar, e a multidão era usada muitas vezes nesse mundo atual pela mesmice, pelas coisas do mundo, pelo curso desse mundo, e eles tentam te paralisar, porque é exatamente isso que Satanás faz. Ele te inferioriza, ele te deixa uma pessoa que se sente miserável, inferior, que se sente uma pessoa inútil, numa comiseração. E só que você fica paralisado com tudo isso, porque é a ação do inimigo. Ele não quer que você cresça, ele não quer que você cure, ele não quer que você prospere, ele não quer que você preencha o vazio, ele quer que você viva em depressão, oprimido, perdendo, sentindo um dia de um jeito, outro dia de outro, sentimentos ruins, sentimentos maus dentro de você. Mas hoje tudo isso acaba se você internalizar, se você buscar a palavra do Senhor e trazer ela para dentro de você e aplicar ela dentro da tua vida. Não é difícil não, meu irmão, porque Deus está falando contigo. Basta que você abra o teu coração para receber da parte do Senhor, porque é Ele que escolhe, é Ele que define. As coisas não são aleatórias, não são por acaso, são coisas direcionadas, decretadas pelo o Salvador, pelo o superior, pelo aquele que está entronizado, pelo eu sou, pelo nosso Deus. É isso que ele está falando. E diz que ele parou e mandou chamar, então chame-o. Então houve uma esperança em Timeu. Ele falou, o Senhor está te chamando, disseram para ele, tem de bom ânimo, o Senhor te chama. Hoje o Senhor está te chamando, meu querido. Hoje é o seu chamado. Presta atenção, Deus te chama hoje. Se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus está te chamando. Chame-o, venha, porque hoje eu vou transformar a tua vida. Abre o teu coração. Ele então lançou a capa dele, porque a capa lhe trazia escuridão. Ele vivia escondido, como se vivesse numa caverna, afugentando, vivia nas trevas, na escuridão. Ele se cobria com a capa, ele vivia envergonhado, ele vivia rejeitado, e nesse momento ele viu a luz, e a luz o chamava, porque Jesus é a luz. E então ele jogou-se da capa, e então ele se levantou, se colocou de pé e foi ao encontro de Jesus. E Jesus sabia exatamente do que ele precisava, mas precisava ouvir da boca dele. Jesus precisa ouvir da tua boca agora o que você precisa, ou qual a sua necessidade, o que você está passando. Abra a tua boca, dobre o teu joelho e confesse ao Senhor e diga, Senhor,
Pai, eu preciso disso, Senhor, eu preciso de ouvir isso, Senhor, eu preciso ser restaurado nisso, Senhor, eu preciso ser liberto nisso, e com certeza o Senhor vos libertará, porque Ele não mente, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, e será o mesmo, porque Ele tem compaixão, tem misericórdia, e aqueles que vão buscá-lo com fé, eles recebem, porque é assim que Deus faz. E quando ele disse, Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver, o Senhor olhou para ele e disse, que você veja agora, que você enxergue agora. E as escamas caíram e ele passou a enxergar. Jesus quer te devolver a esperança, Ele quer te devolver os seus projetos, os seus sonhos, tudo aquilo que você almeja. Ele está dizendo, veja, enxergue, cai as escamas, porque eu estou diante de ti e eu sou a luz do mundo. E nesse momento ele passou a enxergar e glorificava o nome dele. Agora Bartimeu estava não à margem, mas ele estava no caminho. O caminho é Cristo. Ele encontrou a verdade é Cristo, e agora ele tem vida em Cristo. E a palavra diz que Jesus disse para ele, a tua fé te salvou, e a salvação é maior do que a cura, porque ele recebeu a cura, mas ele recebeu também a salvação. Por que ele recebeu a salvação? Porque diz a palavra que ele passou a seguir a Jesus, ele passou a ser um cristão, ele passou a ser fiel àquele que o ajudou, àquele que o transformou novamente, que o deu vida para ele. Então ele passou a ser um seguidor, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então essa história, essa passagem do cego de Jericó vai nos ensinar muito, está falando comigo, está falando contigo. Então receba essa palavra, receba, internalize, receba essa palavra, que ela vem do alto, ela vem do trono da graça para a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente nesse dia, e que essa palavra te impacte, meu irmão, e que você não despreze ela, porque ela está falando com você. Não seja incrédulo, mas creia naquele que tem poder para todas as coisas. Que Deus os abençoe.